Quem é mais importante? A Federação de Futebol Carioca ou os times de futebol carioca? Quem é mais importante na federação? Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense ou a federação? Se você quer saber por que eu estou falando isso, fica nesse vídeo que eu vou explicar um pouco do que eu estou falando, minha opinião a respeito disso e minha indignação com a Federação Carioca de Futebol. Fica no vídeo que você vai entender por quê e provavelmente você vai concordar comigo o qual tamanha a minha indignação contra essa Federação de Futebol Carioca. Em novembro desse ano, teve uma reunião na Federação Carioca de Futebol com os 4 clubes grandes do futebol carioca: Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Nessa reunião, a federação estipulou, ordenou e os clubes assinaram, eu entendo, agora não entendi por quê, que os clubes grandes do futebol carioca, no caso Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, após a terceira rodada do Campeonato Carioca, do início do Campeonato Carioca, que chama de Caça Guanabara, os times grandes que eu já citei são obrigados a colocar ao menos 7 titulares em campo para disputar partidas do Campeonato Carioca. Aí eu faço outra pergunta para você e você comenta aqui. Quem determina quem é titular? São os técnicos de futebol dos times ou a Federação Carioca? Quem determina quem é titular ou não? Porque, na minha opinião, eu não sei se vocês concordam comigo, titular é aquele que entra, que começa jogando, né? E o reserva é quem possivelmente serão substitutos dos que entraram jogando. Ou você não concorda comigo? Então, a federação estipulou isso. Então, você que estava falando do jogo entre Vasco e Botafogo, que o Botafogo entrou com reserva, que o Botafogo entrou com sub-20, não, não entrou. O Botafogo era obrigado a entrar com no mínimo 7 titulares. O Vasco não, o Vasco entrou com todos os titulares, com exceção de uma mudança aqui ou ali, titulares aqueles que o Diniz determinou que eram titulares, pois o Vasco não tem, como o Botafogo, o Fluminense e o Flamengo, a disputa de Libertadores, porque no caso o Botafogo entraria com as reservas, poupando os titulares até mesmo de viajar, porque poupar, deixando no banco, não é poupar. Já tem a viagem, tem concentração, tem tudo mais. O Botafogo, daqui hoje, uma semana, vai disputar o início da pré-Libertadores, né? Para ver se consegue uma vaga na fase de grupo da Libertadores. Então o Botafogo foi obrigado. Mas o que mais me indigna, me deixa indignado, é o fato dos presidentes dos clubes, do Fluminense, Vasco, Botafogo e Flamengo, assinarem, aceitarem esse absurdo. Uma vez que a Federação Carioca não pagava nem premiação até o ano passado. Esse ano que está pagando uma premiação. Então, que absurdo é esse? Por que a pergunta fica? O que houve para que esses presidentes assinassem e concordassem com ele? Outra pergunta que eu te faço: se o Flamengo, o Vasco, o Fluminense e o Botafogo saírem do Campeonato Carioca, abrirem mão de disputar esse Carioca, o que vai acontecer com o Campeonato Carioca? Um carioca que já não tem mesmo a magia que tinha anos atrás, que eu sou de uma época que o carioca era majestoso, botava 120 mil pessoas no Maracanã para assistir um jogo de campeonato carioca. Hoje não tem mais isso, hoje não tem mais interesse. Eu, quando vou assistir um jogo do Vasco em São Januário, eu não vou porque é campeonato carioca, não. Eu vou porque é o Vasco, e acredito que os torcedores dos outros times, nos quais eu citei, também fazem a mesma coisa. Bom, porque é seu time de coração. Não vão porque é no Campeonato Carioca, não. Porque, olha só, no caso do Vasco, que tem uma competição a menos do que os outros 3 que eu falei, o Vasco disputa uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana e um Campeonato Brasileiro. Qualquer a importância do Campeonato Carioca na vida do Vasco, e na vida do Flamengo, na vida do Fluminense, na vida do Botafogo? Nenhuma. Eu aposto que você concorda comigo. E se 100% não concordar comigo, ao menos 80% concorda comigo que o Campeonato Carioca não tem expressão nenhuma, o Campeonato Carioca não tem nada, o Campeonato Carioca não significa nada. Nós sempre vamos, porque somos torcedores apaixonados por nossos times, não é por conta de Campeonato Carioca nenhum, não. Apesar, tá, para você ver, o ingresso do Campeonato Carioca é até mais barato, para ver se seduz o público aí. No caso do Vasco, agora que vai disputar essa quarta de final, olha só também o absurdo, a quarta de final é um jogo só.
Um jogo só por quê? Porque se torna mais fácil que um time pequeno passe para um time grande e os incentive a investir um pouco mais para disputar esse campeonato que para mim não tem expressão nenhuma. Aí na semifinal tem 2 jogos e na final um. Seria mais interessante se tivesse um jogo na quarta, um jogo na semi e 2 na final. Mas não vamos falar sobre isso. O importante é o seguinte, ó, o Vasco vai jogar no sábado de carnaval 9h30 da noite. Quem que vai ter interesse em assistir esse jogo como não ser pela televisão? Né? Porque no estádio, quem vai? Sábado de carnaval, 9h30 da noite. E Flamengo e Botafogo vão disputar no domingo de carnaval. Olha só que loucura. Você aposta que você concorda comigo. E se você concorda comigo, deixa um comentário aqui, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para aproveitar nossos vídeos aí, para não perder os vídeos nem live que a gente coloca aqui. Porque eu estou indignado com isso, mano. Eu estou indignado com isso. Eu venho aqui mostrar minha indignação e contar com a sua colaboração de se mostrar que também está indignado e me dizer, será que esse campeonato carioca tem relevância? Será que esse campeonato carioca tem importância para o time carioca? Porque para mim, sinceramente, se os times grandes não participassem, para mim não fazia diferença nenhuma. E outra coisa, poderia muito bem Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo entrar nesse campeonato apenas com time sub-20, time reserva e até mesmo um time alternativamente, né, menor para poupar os titulares que estão se preparando para campeonatos muito mais importantes, tais como o Campeonato Brasileiro. Eu nem vou citar o resto, porque o Campeonato Brasileiro já está começando agora em fevereiro. Então, sim, você gostou desse vídeo? Chegou até aqui? Não deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder mais vídeos como esse que eu vou estar postando aqui ao longo do dia do canal. Hoje eu não postei o vídeo mais cedo que eu tive compromisso, mas estou aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.